Coração, então, ele, vamos dizer, ele tem a finalidade de bombear o sangue, né, no nosso corpo. Ele vai ser formado por 4 cavidades internas, 4 câmaras, nós falamos, né? 2 superiores, que é o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 na parte de baixo, inferiores, né? Que são os ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Ele vai estar situado no meio aqui da nossa caixa torácica, tá? A pontinha dele, onde está os ventrículos, que tem, que desempenha a maior força, vamos dizer assim, o maior trabalho para fazer o sangue circular por todo o corpo, vai estar voltado para o lado esquerdo, por isso que nós sentimos geralmente a pulsação, né, a contração do coração mais no lado esquerdo do peito, tá? Porém, ele vai estar no meio, debaixo do externo e das costelas aqui, tá? No meio dos pulmões. Então, geralmente, o coração nosso tem mais ou menos o tamanho da nossa mão fechada, tá? Vai variar de pessoa para pessoa, logicamente, né? Então, essa aqui seria a localização dele, debaixo do osso externo, né? E protegido também pelas costelas, que vai estar formando aí a caixa torácica. E no meio aqui dos pulmões. Essa é a estrutura, a vista posterior, né? Do coração. Aqui na parte superior é onde vai estar localizado os átrios direito e o átrio esquerdo, tá? E aqui eu vou ter os ventrículos, e mostrando aqui as artérias pulmonares, as veias, tá? Que são os grandes vasos sanguíneos aqui do coração. Aqui mostrando a estrutura, ele vai estar envolto por uma camada, né, chamada de pericárdio, por uma camadinha, né, que é como se fosse um envoltório que envolve esse coração, aí uma camada serosa, que é chamado de pericárdio, tá bom? E aqui a histologia, mostrando quais são os tecidos que vão formar o nosso coração. Então, eu vou ter externamente o pericárdio fibroso, tá? Que vai formar uma camada aí que protege esse coração. Depois eu vou ter uma cavidade separando o pericárdio fibroso, tá? Da parede do pericárdio propriamente dito, que seria aqui no caso o músculo mesmo do coração, tá? Então eu vou ter aqui a parede cardíaca, e eu vou ter o endocárdio, que é a parte interna do coração, onde o sangue vai estar em contato, e aqui o músculo do meio é o que nós chamamos de miocárdio, né, que é o músculo cardíaco. Então, basicamente, ele tem o pericárdio, fora, ao lado, né, na periferia, do lado de fora do coração, o miocárdio, o músculo em si, e uma camadinha interna chamada de endocárdio, tá, que vai, onde o sangue vai estar em contato aqui, direto. Isso aqui mostrando as câmaras, né, internas, os ventrículos e os átrios direito e esquerdo, e aqui um corte, né, do coração aí, mostrando todas essas cavidades. Aqui os átrios, tá? O átrio direito, o átrio esquerdo, a veia cava superior, aqui mostrando também, no caso, as válvulas mitral, a válvula cúspide, tá? Que são as válvulas que vão permitir a passagem do sangue do átrio para o ventrículo e impedir que esse sangue volte, né? Então, são esses filamentos aqui que vão estar formando essas válvulas. E aqui mostra o fluxo da saída, né, do sangue para o tronco pulmonar. Então, toda a estrutura do coração, a estrutura interna do coração. É muita coisa para a cabeça de vocês, mas é mais para vocês terem uma visão da complexidade que é esse órgão aí, esse órgão importantíssimo, né? Ah, tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra que eu falei da questão das paredes? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho os átrios, ó, átrios. As paredes dos átrios são bem fininhas, porque ele não demanda muito trabalho, ele não tem que fazer muita força para bombear o sangue, porque o trabalho desses átrios é se relaxar. Quando ele relaxa, aumenta a área dele, né, o volume dele, e aí o sangue entra. Depois ele vai se contrair, só que essa contração vai apenas passar o sangue dele
ventrículos, então não dê muita força, muito trabalho. Por isso que a camada, né, o miocárdio, vamos dizer assim, a parede do coração, o músculo do coração dos átrios vão ser mais finas. Em contrapartida, o ventrículo, né, as paredes dos ventrículos já são bem mais espessas. Inclusive, um lado dele vai ser mais espesso do que o outro, ó. Esse lado está bem mais espessa a parede do que desse lado. Por que será? O que acontece? Esse lado aqui é responsável por bombear o sangue para todo o nosso organismo, né? Participa daquela circulação, grande circulação que nós falamos, ou circulação sistêmica, tá? Que seria esse ventrículo aqui, tá? Que é o ventrículo esquerdo. Em contrapartida, o ventrículo direito vai estar bombeando o sangue aqui apenas para onde? A pequena circulação, ou a circulação pulmonar. Beleza? Então, por isso que eu vou ter essa diferença da espessura das paredes do coração. Aqui mostrando a válvula mitral, então, que vai estar... Vou ter também a válvula pulmonar. Qual que é a finalidade da válvula pulmonar? Quando esse átrio vai bombear o sangue para o ventrículo, ela se fecha, certo? Porque ela se fecha e aqui, a válvula aqui de baixo, a válvula mitral, vai se abrir para fazer a passagem do sangue daqui para cá. Quando o sangue vai chegar, né, do pulmão, o que acontece? Essa parte superior relaxa, aumenta o volume e essa válvula pulmonar se abre, permitindo a entrada do sangue, tá? Então, elas vão trabalhar. Quando essa está fechada, a válvula aqui, que liga a parte de baixo ao ventrículo, vai estar aberta, tá? Eles trabalham em ritmo, né? O que nós chamamos de ritmia do coração. Às vezes, o coração começa a entrar em arritmia, ou seja, começa a tentar pulsar tanto o átrio quanto o ventrículo ao mesmo tempo, tá? E isso pode chegar a um estágio que a pessoa acaba colapsando, caindo, desmaiando, porque para a circulação do sangue, a gente fala que o coração dela está fibrilando, ou seja, o coração parou de ter aquele compasso, aquele batimento compassado. Aí, não sei se vocês já viram alguns, até mesmo no jornal, ou novela, ou filme, aquele aparelhinho de choque. O médico chega e faz um barulhinho ali, coloca a potência e dá um choque aqui. Aquilo chama-se desfibrilador. Ele vai fazer justamente isso, fazer o coração entrar em ritmo novamente. Ou seja, o átrio se contrair em período diferente do ventrículo, tá? Então, aí o coração volta a funcionar. Quando ele está contraindo ao mesmo tempo, a gente fala que ele está fibrilando, tá? Então, aquele aparelhinho chama-se desfibrilador, tá? Aqui eu tenho também a válvula tricúspide e aqui a válvula mitral. Então, sempre eu vou ter essas válvulas aí que vão estar permitindo a passagem do sangue, o fluxo unidirecional. Então, o sangue passou aqui através dessa válvula bicúspide. Quando o ventrículo se contrai, ela se fecha e o sangue não volta. Se o sangue voltar, está com algum defeitozinho, que seria o que nós chamamos de sopro do coração, tá? Aqui mostrando os grandes vasos do coração. Aqui eu tenho o arco aórtico. Aqui eu tenho as artérias pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, tá? E aqui a veia cava superior. E aqui já a veia cava inferior. E as veias pulmonares, ó, são 4 veias pulmonares que nós temos, que vão receber, 2 recebem o sangue do pulmão de um lado e 2 do pulmão do outro lado, tá? Então, esses são os grandes vasos cardíacos aqui que formam o nosso coração. Aqui mostrando, né, as câmaras cardíacas e de onde chega o sangue, para onde vai o sangue, vamos dizer assim, tá? Então, o sangue acaba chegando aqui nesses átrios, vai ser bombeado para cá, e daqui ele vai ser bombeado através das artérias. Ó, sangue chegando no coração, ele está chegando das veias, seja aqui ou seja aqui. Veias pulmonares e veia cava superior e veia cava inferior, tá? Então,
Sangue chegando é veia. Sangue saindo do coração, indo para outro lugar, é o quê? Já vai ser aí as artérias, porque vai ter uma diferençazinha aí de uma artéria para outra, tá? Beleza, ó. Então, durante a diástole, o músculo relaxa e se dilata, e as cavidades se enchem de sangue. Então, diástole, coloca na cabeça, diástole é o relaxamento de parte do músculo cardíaco. Isso vai permitir que ele se encha de sangue, tá? Já na sístole auricular, ocorre o quê? As aurículas se contraem, são as paredes, né, dos átrios, se contraem e o sangue passa para os ventrículos. Na sístole ventricular, os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para os vasos sanguíneos, para as artérias, tá? Aqui as contrações, continua, vamos falar todas as partes. As contrações do coração se devem à atividade cíclica automática que pode ser registrada por intermédio de um eletroscópio, tá? Que vai ver esse movimento, esse ciclo cardíaco do coração. Tá? O movimento do coração é feito em duas fases, sístole e diástole. Tá? As aurículas vão estar separadas aqui, separadas uma da outra, dos ventrículos pelas válvulas auriculares ventriculares, que são duas, a válvula tricúspide e bicúspide, ou válvula mitral, tá? E as artérias que saem da válvula vão ter aí as semilunares, tá? Que vai fazer um ruído produzindo o fechamento da válvula quando sai, tá? Então, o barulho do coração é feito pelo fechamento dessas válvulas do coração que vão estar interagindo aqui com a contração e relaxamento, tá? Aqui mostrando a questão das válvulas, né? Aqui a válvula ventricular em diástole, e aqui a válvulas ventricular na sístole, no relaxamento. Relaxou aqui, tá? Tendo o ventrículo tá em diástole. Relaxou, a gente vê a modificação, o trabalho dessas válvulas, né, se abrindo e fechando aí, tá? Permitindo a passagem unidirecional aí do sangue dentro do nosso coração. Isso é um corte desse sentido, tá, do coração, bem no meio. Aqui mostrando, né, o relaxamento da parte superior e depois a contração da parte superior e o relaxamento da parte inferior do coração, mostrando a arritmia do coração. As válvulas funcionando, trabalhando, ó, aberta, fechada, aberta, fechada. Então, quando o sangue vai ser impulsionado para as artérias, essas válvulas aqui se fecham. Quando o sangue vai vindo dos átrios para os ventrículos, elas se abrem, tá? Quando vai vir para cá, essas válvulas que veio das veias aqui se fecham, impedindo o refluxo do sangue de volta para o organismo. Aqui mostrando, né, a diástole ventricular, a ação das válvulas também abertas, aqui no caso, e aqui essas válvulas fechadas, o coração lá está bombeando o sangue, tá? E aí ela vai estar fechada, essas válvulas bicúspide e tricúspide aqui vão estar fechadas, em contrapartida, as veias ali as artérias, né, que vão para o pulmão e para o corpo, né, vão estar relaxadas, permitindo a passagem do sangue. Então, é bem importante, elas vão trabalhar sempre um dependendo do outro. Quando uma válvula está aberta, tá, quando as válvulas entre os átrios e os ventrículos estão abertos, as válvulas que estão lá nas veias, que chegam no coração, vão estar fechadas, tá? Quem vai fazer o controle desse batimento aí é o nódulo sinoatrial, tá? Que vai ter o prolongamento de vários filamentos que transmitem uma corrente elétrica, como se fosse uma descarga elétrica, o que vai fazer sempre. Como ele vai ser disparado aqui em cima, né, a corrente elétrica, o que acontece? Disparou aqui, se contrai, e aqui embaixo ainda vai estar relaxado. Quando chegar embaixo, aqui
relaxa e aqui os ventrículos se contraem, fazendo essa arritmia do coração, o coração bater compassado. Se tiver algum problema nesse nódulo sinoatrial ou no nódulo atrioventricular, a gente precisa de fazer o implante do marca-passo artificial. Então, nós falamos que os nódulos aqui, tá, são os nossos marca-passos naturais, que faz o coração funcionar de forma normal. Então, o nódulo sinoatrial, ou marca-passo, ou nó sinoatrial, são vários nomes que tem. Ele controla a frequência cardíaca, está localizado perto da junção entre o átrio direito e a veia cava superior, é formado aí por um aglomerado de células musculares especializadas, e devido ao fato desse nódulo sinoatrial possuir uma frequência rítmica mais rápida em relação às outras partes do coração, os impulsos originados no nódulo sinoatrial espalham-se para os átrios e ventrículos, né, estimulando essas áreas tão rapidamente, de modo que o ritmo do nódulo sinoatrial torna-se o ritmo de todo o coração. Por isso, ele é chamado de marca-passo. Tá? Então, o nódulo sinoatrial é o marca-passo do nosso coraçãozinho, marca-passo natural. Aqui mostrando a questão anatômica dele, não vamos entrar muito nessa situação, que vocês têm que lembrar é que ele tem essa função de fazer o coração bater ritmicamente, tá? Então, mostrando aqui onde está o nódulo sinoatrial, aqui em cima, tá? Ele que vai mandar os impulsos nervosos por esses prolongamentos todos e fazer, né, controlar a contração e o relaxamento dos átrios e dos ventrículos em tempos diferentes. Vamos falar da circulação. Temos a circulação pulmonar, tá, e a circulação sistêmica. Qual que é a diferença de uma? Circulação pulmonar, o sangue vai do coração para o pulmão e volta do pulmão para o coração. Ela é bem pequenininho, tá? O coração, na verdade, ele não está assim longe dos pulmões, ele vai estar bem no meio. Isso aqui é uma forma prática da gente entender como que funciona, tá? Então, o ventrículo direito vai ter o quê? Vai ter a artéria pulmonar e os pulmões, né, vão ter as veias pulmonares que vão trazer o sangue de volta. Então, aqui eu tenho o quê? Ventrículo direito. Parece que está inverso para vocês, mas a gente usa a posição anatômica, que seria a posição do nosso corpo. Então, se você tivesse de costa para o computador, seria essa organização, tá? Então, eu teria o quê? O ventrículo direito, que vai estar essa parte azul, e o átrio direito, né, que também vai estar na parte azul. Então, imagine-se de costa para o seu celular ou para o seu computador. Colocando nessa posição, você vai ver que o seu lado direito vai corresponder aqui. Não está errado, não, tá? Isso chama-se posição anatômica. Sempre que a gente está estudando um corpo, a gente está fazendo a comparação como se eu estivesse vendo o meu próprio organismo. Então, o que acontece? O sangue chegou da grande circulação aqui, através da veia, né, e da veia cava, e depois caiu aqui dentro e foi bombeado para os pulmões através da artéria pulmonar. Passou aqui, deixou o sangue chega aqui cheio de gás CO2, passa nos alvéolos pulmonares, faz as trocas gasosas no processo chamado de hematose pulmonar, onde o gás carbônico vai sair para fora do nosso corpo, e o gás oxigênio vai entrar no sangue. E aí esse sangue volta, tá, aqui pelas veias pulmonares, aqui para o lado esquerdo, para os átrios esquerdos, e depois cai para o ventrículo direito, né? E aqui vai ter a circulação sistêmica. O sangue sai do coração para todos os sistemas do corpo, inclusive para o próprio coração, carregado, cheio de oxigênio e cheio de nutrientes. Tá? Então, ele vai passar pelos capilares sanguíneos do cérebro, do intestino, dos músculos, vai deixar esse oxigênio para fazer, né, a respiração celular, para produzir energia, em contrapartida, como está tendo nesses tecidos a respiração celular, que é a produção de ATP, nessa produção produz muito CO2, e aí o sangue volta rico em CO2 agora de volta aqui para o
para o coração, tá? Então, por isso que eu vou ter duas circulações. Grande circulação, que é a sistêmica, e a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Então, na circulação sistêmica, eu vou ver o ventrículo esquerdo, cadê ventrículo esquerdo? Aqui, ventrículo esquerdo, tá? E a artéria aorta sistêmica, que vai ser essa artéria aqui que vai levar o sangue, né, para todos os sistemas corporais. E eu vou ter as veias cavas, né, as veias que vão receber esse sangue do organismo. Tá? Então, depois eu gostaria que vocês desenhassem no caderno esse sistema, esse fluxo do sangue no nosso coração, entendendo de onde está indo o sangue, para onde está indo o sangue, e da onde ele está voltando. No livro tem esse esquema. Então, basicamente, ele sai do ventrículo direito, vai para os pulmões, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo direito. Desse ventrículo direito, ele é mandado, ventrículo esquerdo, galera, ele é mandado, tá? Então, ele volta aqui para o átrio esquerdo, daqui ele vai ser bombeado para os sistemas do corpo todo através da artéria aorta, tá? Então, isso é importante vocês saberem esse caminho do percurso do sangue aí no nosso organismo. Aqui mostrando as veias, também já foi falado a diferença de veia, artéria e capilar. A veia, ela é grossa, porém, as paredes delas vão ser um pouquinho mais finas. As artérias também vão ser grossas, e a parede da artéria é mais grossa, por quê? Porque o sangue aqui vai estar em alta pressão, por isso que demanda que essa artéria seja mais muscular do que as veias. As veias aqui não vão estar recebendo o sangue do coração, mas vão estar trazendo de volta o sangue para o coração. Inclusive, essas veias vão ter várias válvulas internas também para facilitar o retorno. E aqui os capilares, que vão ser formados apenas por uma camada celular, que vai favorecer as trocas gasosas aí com os tecidos, e também o transporte dos nutrientes. Falar um pouquinho dos fatores, né, que influenciam a frequência cardíaca. Então, fatores que aumentam a frequência cardíaca, ou seja, fatores que fazem seu coração bater mais rápido, né? A queda da pressão arterial, inspiração, excitação, raiva, dor, hipoxia. O que é hipoxia? Falta de oxigênio no sangue, né? Tudo isso aí vai fazer aumentar aí a frequência cardíaca. E também os exercícios físicos, a adrenalina, a febre, tudo faz influenciar esse aumento, tá? E fatores que fazem a diminuição da frequência cardíaca. Se a pressão arterial aumentar muito, tá? Se eu estiver triste, o que acontece? A tendência normal é o organismo diminuir um pouco os batimentos do coração, tá? Para tentar estabilizar essa questão aí do aumento da pressão arterial. Então, são esses fatores. Por exemplo, você viu o crush da sua vida, né? Vocês devem ter o crush aí. Ver o crush no WhatsApp, ou ver o crush vindo na direção, né? O coração, geralmente, começa a acelerar, né? Porque você fica excitado, você fica animado, fala, nossa, que maravilha, o crush está vindo ali, né? Mas se o crush vem e dá um beijo na pessoa do seu lado, né? Geralmente, você vai ficar um pouquinho nervoso também naquele momento, mas depois vai vir uma tristeza, né? E essa tristeza vai fazer diminuir a frequência cardíaca do seu coração. Então, é o feedback, né? Geralmente, a felicidade, a excitação, né, traz um aumento, a raiva também traz aumento da frequência cardíaca, e aí a tristeza, né, vai trazer, né, a depressão, vai trazer a questão da diminuição dessa frequência cardíaca também. Aqui alguns distúrbios, deixa eu ver que horas que são aqui, dá tempo. O sopro no coração, eu já falei que vai ser um distúrbiozinho, né, que vai alterar o fluxo do sangue dentro do coração. Então, que ele é uma alteração no fluxo do sangue dentro do coração, e é provocado por problemas em uma ou mais válvulas cardíacas.
ou por lesões nas paredes das câmaras. Na maioria das vezes, não existem sequelas. É aquele lance que, geralmente, a criança nasce com um assopro no coração, mas com o passar da idade, aquilo vai acabando sendo corrigido. Porém, em outros casos, o sopro é muito forte, decorrentes de lesões nas paredes das câmeras, e precisa ser tratado, ou até mesmo ter aí uma intervenção cirúrgica, né? Porque o volume do sangue que volta aí, né, é bem grande e acaba trazendo problemas, misturando o sangue aí dentro do coração, o que traz problema na oxigenação. Então, algumas pessoas já nascem com essas válvulas anormais e outras pessoas vão apresentar esse tipo, né, de alteração aí causadas por males, como febres reumáticas, insuficiência cardíaca, infarto, que podem modificar essas válvulas e ter a necessidade, depois de adulto, de receber essas próteses aqui, são próteses artificiais, tá, que vão resolver esses problemas dos assopros, do sopro no coração, não é assopro, né? O infarto do miocárdio, que vai ser a morte de uma das áreas do músculo cardíaco, onde vai ocorrer o entupimento das artérias coronárias e acaba não levando oxigênio e nutrientes para os tecidos do coração, e aí, por ficar sem nutrientes e oxigênio, essa parte do coração acaba morrendo. Quais são os sintomas do infarto do miocárdio? O miocárdio é o músculo cardíaco, tá, pessoal? O principal sintoma é uma dor forte no peito. No peito, o coração não sente dor, mas você vai ter uma dor forte no peito, tá? Que vai se irradiar geralmente para o nosso braço esquerdo e também para a região do estômago. Às vezes a pessoa sente apenas a dor no estômago, não percebe que está com uma dor no braço. Então pode ser, né, um princípio de infarto, por isso tem que correr para o hospital para fazer alguma intervenção. Como que acontece a revascularização do miocárdio, né? Se ocorrer um entupimento, né, então vai ter que ser feita uma cirurgia para ser feita essa revascularização. Pode ser feito através da veia de safena, da perna que está perda, né, ou da artéria radial do braço, ou das artérias mamárias também, direita e esquerda, tá, que vão ser retiradas e usadas lá dentro do coração para suprir, fazer a revascularização do miocárdio. Então, vão ser implantadas lá no coração, formando aí uma ponte, né, para normalizar o fluxo de sangue dentro do miocárdio, tá? O número de pontes de safena pode variar aí de 1 a 5, dependendo da necessidade do paciente. Então, teve um infarto do miocárdio, se for socorrido a tempo, você pode não morrer, tá? Se for socorrido, ter o tratamento, a intervenção cirúrgica a tempo, tá? E aqui está mostrando como que acontece, todo o processo, tá? Vai ter o HeartMate, né, que é um coração artificial que vai ser colocado durante o procedimento, que vai ser essa maquininha que vai fazer o sangue circular. Ele é artificial e elétrico e ajuda o coração natural, enfraquecido, a bombear o sangue. Então, o sangue sai pelo ventrículo esquerdo e entra num cano que vai para o HeartMate, né? Eu não sei falar inglês muito bem, tá? Então, beleza. Ele tem 12 centímetros de diâmetro e é colocado dentro do peito do paciente. O aparelho impulsiona o sangue por um outro cano que atinge a artéria aorta. O sistema é acionado por uma caixa de controle que fica junto da barriga, né, do paciente, aí na parte externa do corpo do paciente. Aqui está o coração artificial, aqui o sisteminha, o computadorzinho que comanda a parada aqui, que faz ele funcionar. Pega o sangue e manda o sangue, tá? Funciona como um coração artificial. A energia vai ser fornecida por uma bateria elétrica, né, carregada aí em uma bolsa, né, de tiracolo. Então, existe essa situação aqui, que enquanto é feita a intervenção cirúrgica, até que tudo se normalize, a pessoa fica com esse coração artificial aqui fazendo o trabalho, tá? E aí, depois que tudo se normaliza, com as pontes de safena, a pessoa volta a ter uma vida normal. Existe um outro procedimento que não é necessário fazer essa ponte de safena, de tirar uma artéria ou uma veia de uma outra parte do corpo e implantar no coração, é chamado de cateterismo. É um procedimento mais normal, mais comum, inclusive. Às vezes, apenas com isso aqui resolve.
Então, o que acontece? Para ver o local da obstrução, é inserido um catéter, que é um túbulo com uma câmera, com um visorzinho, o médico vai enxergando lá dentro, que identifica até onde o sangue ainda chega dentro da artéria. Então, descobriu que o sangue não passa e vai para o segundo passo. Depois de identificada a área obstruída, coloca-se um fio através do catéter e há um balão vazio nesse fio, que é inflado no local que bloqueia. Então, ele vai perfurar esse bloqueio. Vamos imaginar aqui, tem um bloqueio, o catéter perfura, passa esse balão vai ser inflado aqui dentro, né, no local que está entupido, tá? E depois vai ser colocado esmagando essas placas de gordura, e depois vai ser colocado uma tela de aço inoxidável acoplada ao balão, tá? Que vai também conseguir aumentar a eficácia do procedimento. Ela vai ajudar, né, a manter essa artéria aberta, essa veia aberta. Então, além de esmagar a placa de obstrução, o balão, quando cheio, monta o stent, né, que é a tela. Por isso que a gente chama de angioplastia de stent, que vai ser uma telinha de metal ali, que cola na parede interna da artéria, impedindo, né, que a parede se feche novamente. Tá? Isso aqui é bem fácil, bem prático de fazer e salva a vida da pessoa, tá? Se chegar a tempo, né? O balão é acoplado ao fio durante a angioplastia, esvazia-se e é retirado da artéria. Porém, o stent, né, que é vai ficar permanentemente dentro, a plaquinha de fios ali de aço, né, vai ficar ali dentro, tá? E manter aquela parte ali, permitindo a circulação. O sangue volta a circular desse jeito depois de ser feito esse cateterismo. É bem legal esse procedimento. Depois de se instalado o stent, né, a placa, o fio é retirado junto com o tubo do catéter, que deu passagem a ele. As chances de sucessos aqui da angioplastia com stent chegam a 98%. Então, tem uma grande eficácia isso aqui, tá? O cateterismo. Não pode ser usado o cateterismo já, então tem algumas pessoas que não podem, pessoas com mais de 80 anos não podem passar por cateterismo, então é mais recomendado uma ponte safena. Pacientes que sofrem de doenças hemorrágicas, né, ou quem fez cirurgia nos últimos 6 meses, quem sofreu derrame cerebral nos últimos 2 anos também não pode passar por cateterismo. E aqui mostrando a questão da arritmia, que eu já falei bastante, né, que quem vai provocar esse problema da arritmia geralmente é o nódulo sinoatrial, né, que vai fazer o sinal que os impulsos elétricos do coração, né, são gerados ali. Dali ele vai seguir, né, para as partes do coração. Quando tem algum problema nessa transmissão, aí vai ter a arritmia cardíaca. Tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu já falei bem como que acontece essa questão da arritmia cardíaca e é preciso implantar um marca-passo. Falar um pouquinho da hipertensão, tá? O aumento da hipertensão nada mais é do que aumento, né, da pressão arterial sistólica, tá? Geralmente aumenta muito e aí pode ocorrer alguns problemas. A pessoa fica com muita dor. O principal sintoma de hipertensão é dor na nuca, tá? Então, acima de 14/9, né, você já está aí com uma hipertenso. O que vai causar hipertensão? Tá? São várias situações que causam hipertensão. Tem questão genética também, mas pode ter a questão do aumento do colesterol, tá? O uso de anticoncepcionais orais também, como as pílulas, também é um fator que predispõe as mulheres à hipertensão, ou seja, favorecem as mulheres a ficarem hipertensas. O uso abusivo de descongestionantes nasais, aquele spray nasal também pode levar a acontecer hipertensão, tá? E para prevenção, uma dieta hipossódica com consumo excessivo de sal nos alimentos também altera a pressão, tá? Então, o ideal é você comer a sua comida com pouco sódio, com pouco sal de cozinha, né, que tem o sódio, e também sem o exagero de calorias.
sem comer demais, porque se eu não como demais, não vai sobrar energia e não vai armazenar essa energia na forma de gordura, que muitas vezes acaba sendo armazenado dentro do coração. A redução do peso também é ideal. Como que eu faço para reduzir o peso? Uma dieta balanceada e praticar atividades físicas também ajuda e muito na questão, né, de evitar a hipertensão. E também o consumo de frutas frescas, pobres em gorduras saturadas ou em colesterol, tá? É importante aí para evitar a hipertensão. Então, essa foi a nossa aulinha sobre o coração. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, ou também espero que eu tenha colocado dúvidas na cabeça de vocês, porque é a partir das dúvidas que vocês vão procurar estudar e procurar pesquisar mais sobre o assunto. Beleza?